Olá, meninos, tudo bem? Bom, nós iremos fazer algumas retomadas de conteúdo e o conteúdo de língua portuguesa que eu selecionei para vocês é a colocação pronominal. Conteúdo de extrema importância, super necessário, tá? Ter em mente, estudar para Enem, para vestibular. Então, assim, cai demais esse tipo de conteúdo nessas avaliações, tá ok? Então, nós vamos iniciar na colocação pronominal. Vamos destacar alguns tópicos importantes, só lembrando que é uma retomada, então eu vou pegar os pontos principais, tá? Então, vamos lá. Na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia, isto é, pela boa sonoridade da frase, tá? Então, a eufonia significa som, você ter uma boa sonoridade, a sua frase soar bem. Por isso, em certos casos, podem ocorrer diferenças entre que a norma gramatical, tá, propõe e que realmente se usa. O que acontece? Quando a gente fala em norma gramatical, nós estamos falando da escrita, tá? Da gramática em si. Mas quando nós falamos no que ela realmente, né, que ela propõe e que realmente se usa, esse uso aqui é com relação à forma falada, tá? Então, muitas vezes, o falar, por ser uma forma espontânea, né, até entre a variedade linguística, é permitido, tá? Algumas utilizações de pronomes, porém na escrita não se permite, tá? Então a gente tem que conseguir distinguir o que pode ser escrito, né? E o que pode ser falado, tá? Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes na língua culta. Então, nós vamos dar uma retomada breve nessa colocação pronominal e nos pronomes oblíquos. Então, vamos começar nossa retomada, né, dos pronomes oblíquos, tá? Primeiro, nós iremos retomar os pronomes oblíquos átonos. Quando nós falamos em átonos, é porque ele vai soar fraco, tá? A acentuação dele é acentuação fraca. Quando vocês estudaram lá nas séries iniciais, terceira série, quarta série, estuda esses pronomes oblíquos, o, a, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, os, as, lhe, lhes, nu, nos, vos, tá? Então, vocês já estudaram esses pronomes oblíquos e nós estamos utilizando eles hoje na nossa colocação pronominal. Então, vamos lá. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em três diferentes posições em relação ao verbo: antes, no meio ou depois, tá? Que são aquelas três colocações pronominais que nós já conhecemos: próclise, ênclise e mesóclise, ok? Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes oblíquos na língua culta, tá? Quando nós utilizamos esses pronomes oblíquos, a nossa linguagem ela vai ficar culta, a nossa escrita ela fica culta. Então, vamos retomar a primeira forma de colocação, que é a próclise. O que é a próclise? Quando o pronome está antes do verbo. Então, eu tenho que atentar-se quando o pronome vier antes do verbo, eu já sei que eu estou mencionando, né, que eu vou utilizar a próclise, tá? Então, próclise, pronome antes do verbo. Então, tem alguns casos que se usa a próclise. Usa-se a próclise quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. São elas. Olha o primeiro caso. Palavra de sentido negativo. Então, palavra negativa atrai próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Olha só as palavras não, nada, nem, nunca. Olha o exemplo que nós temos. Nada nos preocupava naquele momento. Nada nos preocupava naquele momento. Então, essa palavrinha de sentido negativo, ela vai atrair
próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Onde que está o verbo? Preocupava. Então, preocupava é o verbo nos pronome antes do verbo, ok? Segundo caso, advérbios não seguidos de vírgula. Hoje, aqui, sempre, talvez, muito, só lembrando, hoje, advérbio de tempo, aqui de lugar, sempre de tempo, talvez de dúvida, muito de intensidade. Olha o exemplo. Hoje me arrependo do que fiz. Arrependo é o verbo, tá? O me é o pronome e hoje é um advérbio, ok? Conjunções subordinativas. Que, quando, embora, se, como, para, que. Conjunções subordinativas. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Sinta é o verbo sentir, né? O me, ele é um pronome, embora é uma conjunção subordinativa. Como que eu vou conseguir, professora, memorizar isso tudo? Estudando e praticando no dia a dia. Porque se nós começarmos a nos policiar com relação à nossa fala, nós iremos conseguir nos organizar, né? E fazer essa colocação pronominal correta. Então, esses aqui são os primeiros exemplos que nós temos. Vamos dar sequência aos nossos exemplos, tá? Agora, os seguintes pronomes. Vamos lá. Quando tiver os pronomes relativos, tá? Que, quais, onde, qual. Exemplo. Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. O se é um pronome oblíquo e onde ele é um pronome relativo. Então, pronome relativo atrai próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Qual que é o verbo aqui? Avistava. Então, eu tenho o verbo, tá? Eu tenho o pronome. O desenho ficou muito feio. Deixa eu apagar ele aqui. Então, eu tenho o pronome e eu tenho, no caso, o pronome oblíquo e o pronome relativo. Então, o pronome relativo atrai próclise. Indefinidos. Alguém, muitos, todos, poucos. Exemplo, todos me deram apoio. Alguém me telefonou? Então, pronomes indefinidos atrai próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Deram é verbo. Me, pronome oblíquo. Tá? Todos, pronome indefinido. Pronomes demonstrativos atrai próclise. Vamos lá nos exemplos. Olha os pronomes demonstrativos. Este, esta, aquele, aquilo. Aquilo lhe fez muito bem. Então, o lhe, pronome oblíquo. O fez, verbo. Aquilo, pronome demonstrativo. Isto me pertence. Isto, pronome demonstrativo. O me, pronome oblíquo. E pertence, verbos. Olha a quantidade de regras que nós temos na colocação pronominal com relação à próclise. A próclise ela é a mais extensa, tá? Dessas colocações, que tem uma maior quantidade de regras. Então, vamos lá, né, para o nosso segundo caso aqui da utilização da próclise. Ó, presta bastante atenção nessa parte aqui. A próclise. A próclise é também usada em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Quem tem dúvida aí nas frases, ó, retomar essas frases, tá? Então, vamos lá. Essas frases optativas são frases que exprimem desejo. Por exemplo, você fala assim, Deus te abençoe. É um desejo que eu tenho, tá? Então, vamos no primeiro exemplo. Quem lhe entregou a carta? Eu tenho quem, que é um pronome interrogativo, o lhe, pronome oblíquo, entregou, verbo. O pronome está antes ou depois do verbo? Ele está antes do verbo. Então, o pronome antes do verbo atrai próclise.
Quanta mentira se disse a respeito dela? Eu tenho o disse, que é do verbo dizer. O se é um pronome oblíquo. O pronome ele está antes ou após o verbo? Ele está antes do verbo. Pronome antes do verbo. Frase exclamativa atrai próclise. Deus nos protege daquele maluco. Proteja verbo. Nos, pronome oblíquo. O pronome está antes do verbo e é uma frase optativa. Frase optativa atrai próclise. Pronome antes do verbo. Olha o próximo caso. Também se usa próclise em frases com a preposição em, mas o verbo no gerúndio, tá? O verbo no gerúndio com essas terminações: ando, indo, indo, andando, comendo, sorrindo, vestindo, tá? Então vamos lá. Em se tratando de educação, ele é realista. Tratando o verbo no gerúndio, se, pronome, em preposição. Então, verbo no gerúndio, pronome oblíquo e preposição, atrai próclise. O quarto exemplo aqui, em frases com preposições, com preposição, mais verbo no infinitivo flexionado. Olha só, a situação levou-os a se posicionarem contra. Levou-os quem? Eles a se posicionarem contra. Então, eu tenho a frase com a preposição mais o infinitivo flexionado. Então, vai me dar a opção da utilização de próclise. Esses aqui são alguns exemplos da utilização da próclise e tem muito mais, tá? Porque a próclise é um caso mais complicadinho, então tem mais regrinhas. Agora nós iremos verificar os casos facultativos de próclise. O que são esses casos facultativos? Tá? Pode-se utilizar tanto a próclise quanto a ínclise com relação ao pronome oblíquo. Tá? Então, pode-se utilizar tanto a próclise quanto a ínclise com relação ao pronome oblíquo. Vamos lá nos exemplos. Com pronomes pessoais, no caso reto, eu e tu, desde que não precedido de palavra atrativa. Tá? Essa palavra atrativa pode ser uma palavra negativa também. Vamos lá nos exemplos. Eu lhe obedeço. Obedeço é o verbo. O lhe é o pronome oblíquo. O lhe, ele está antes do verbo, pronome antes do verbo, próclise, ok? Olha o outro exemplo. Eu obedeço-lhe. Obedeço, verbo. Lhe, pronome oblíquo. Só que nesse caso aqui, o pronome oblíquo está após o verbo. Pronome após o verbo pede ênfase. Olha o outro caso. Espero que nos apoie. Só é possível a próclise. Nesse caso aqui, só é possível a utilização da próclise. Espero que ele nos apoie. Espero que ele apoie-nos. Não fica correto. Então, espero que ele nos apoie. Com infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Olha só. Então, com o verbo no modo infinitivo, no caso aqui, apoiar está no infinitivo, ele não está conjugado, tá? Ele está na sua forma própria, sem a conjugação, tá? Tem a terminação ar, que é da primeira conjugação, ok? Então, com o infinitivo não flexionado precedido de preposição ou palavra negativa, pode se utilizar tanto a próclise quanto a ínclise. Então, vamos lá. Vim para te apoiar. O te, pronome oblíquo. Apoiar, verbo. O pronome oblíquo está antes do verbo, então pede próclise. Vim para apoiar te. O te, pronome oblíquo. Apoiar, verbo. Neste caso aqui, o pronome oblíquo está após o verbo, então pede ênfase. Espero não o encontrar. O pronome oblíquo, nesse caso aqui, o não é o de artigo, tá? É pronome oblíquo. Então, espero não o encontrar. Então, não, palavra negativa. O pronome oblíquo, encontrar, verbo.
pronome oblíquo está antes do verbo, pede próclise. Espero não encontrar lo. Lo, pronome oblíquo. Encontrar é verbo. O pronome está após o verbo, pede ênclise. Então, esses aqui são os casos facultativos. Agora, nós daremos sequência na utilização da mesóclise. Mesóclise é outra colocação pronominal. Então, nós vimos a próclise, todas aquelas regrinhas que eu expliquei para vocês, que está exposto aí, são todas regrinhas do uso da próclise. Agora, nós vamos para mesóclise. A mesóclise ela é muito simples, porque são termos que quase não são utilizados por nós, tá? São termos muito cultos, não que não sejamos cultos, né? Mas são termos mais utilizados no português de Portugal. E por que eu falo são termos cultos? Porque nós utilizamos muito em artigos, em documentos, né? Nesse meio jurídico, tá ok? Então, vamos lá. Então, a mesóclise, quando o pronome está no meio do verbo. Raramente você encontra uma pessoa utilizando a mesóclise, tá? Por isso que eu falo que não é tão comum entre nós. Essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Olha só. Entregar-te-ei os documentos. Entregar-te-ei é o mesmo que entregarei, tá? Entregar-te-ei os documentos, entregarei os documentos. Mas olha só, como que fica chique, né? Como que fica culto quando eu utilizo entregar-te-ei. Olha que chique, tá? Olha o outro. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade? Dar-lhe-iam uma nova oportunidade? Olha que chique, né? Se eu falar daria uma nova oportunidade, nossa, dar-lhe-iam uma nova oportunidade, professora? Então, olha como fica legal, como fica de uma forma culta, tá? Olha uma observação que tem aqui. Havendo palavra que exige próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise. Exemplo. Não te entregarei os documentos hoje, né, no caso que ficaria, como se a gente estivesse fazendo a transformação. Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional também. Ó, seus amigos lhe dariam a nova oportunidade ou seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade, tá ok? Então, o uso da mesóclise é muito simples, porque automaticamente, quando eu já vejo ali o pronome no meio do verbo, eu já sei que vou estar utilizando a mesóclise. Então, eu tenho o verbo, o hífen, né, que é o tracinho que nós conhecemos, o pronome e a terminação, tá, do verbo. Então, a mesóclise é um caso muito simples de ser utilizado e fica muito formal. Agora, nós vamos verificar a ênclise, né, o uso da ênclise também é muito simples, tá? A ênclise tem poucas regras também, tem mais regras mesmo, é o uso da próclise. Então, vamos lá. O que é a ênclise? Quando o pronome está depois do verbo, nós vimos lá atrás. Então, é o pronome posicionado após o verbo, tá? Ênclise. É a colocação normal do pronome na língua culta. Então, vamos lá. A ênclise é usada principalmente nos seguintes casos. Quando o verbo inicia a oração, olha só, entregou-me os documentos hoje. Entregou é verbo. Lembrando, só retomando, não utiliza pronome oblíquo em início de frase, tá? Escrita não utiliza. Eu posso utilizar na minha fala. Por exemplo, me abraçou, me beijou, aí eu posso utilizar. Mas na minha escrita, eu não posso estar utilizando, tá? Então, por exemplo, me entregou os documentos. Não, entregou-me os documentos hoje, tá? Ah, professora, mas eu falo. O falar é permitido, gente, porque nós vamos entrar na variação linguística. Mas a escrita correta é entregou-me aos documentos. Com o pronome no imperativo afirmativo. Exemplo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Ó,
pronome no imperativo afirmativo. Só lembrando, imperativo, ordem, pedido, né, conselho, chamamento. O nos, pronome, diga, verbo. O verbo está antes, né, do pronome após o verbo. Então, pronome após o verbo, utiliza-se a ênclise, tá ok? Então, aqui nós temos uma observaçãozinha bem bacana, tá? Olha só. Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se a mesóclise. Então, se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se a mesóclise. Ó, entregar-te-ei os livros. Se não estivesse utilizando a mesóclise aqui, ficaria entregarei os livros. Professora, mas se não utilizar a mesóclise, vai ficar errado? Não, não vai ficar errado. Nós falamos com relação à mesóclise porque vai ficar de uma forma culta, tá ok? Então, pode ser utilizada a mesóclise. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. É o caso que eu falei para vocês. Então, não inicia frase, né, a oração com pronome oblíquo, tá? O falar ele é aceito, mas a forma escrita, a norma escrita, ela não vai ser aceita. Bom, meninos, vou deixar uma mensagem para vocês aqui no final, tá, do vídeo. E espero que vocês tenham gostado da aula e tenha relembrado, né? Na verdade, o conteúdo já foi trabalhado. Então, espero que vocês tenham lembrado, retomado, né, clareado a mente de vocês com relação à utilização da colocação pronominal. Tchauzinho, até nossa próxima aula.